Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte-Fadu. O Deus que usa as coisas desprezíveis. Lemos em 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 10 em diante. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, e que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, e pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor Jesus Cristo. Portanto, o nosso Deus é o Deus que usa as coisas desprezíveis para confundir as que são nobres. O nosso Deus, ele
ele usa as coisas mais desprezíveis e insignificantes para realizar coisas extraordinárias e maravilhosas. Ele usa as coisas fracas para confundir as fortes. Ele usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Portanto, na Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus, como Deus, ele realiza as coisas, ele realiza a sua obra. As coisas desprezíveis que Deus usa são bem notórias na Bíblia Sagrada. Deus utilizou uma insignificante vara na mão de Moisés para realizar milagres extraordinários. Deus utilizou ou usou um simples pedaço de pau cortado por Eliseu para fazer flutuar um machado de ferro. E Deus escolheu uma vara para produzir flores e amêndoas no meio de 12 varas, confirmando a escolha de Arão para o sacerdócio. Deus utilizou uma pedra em Horebe e outra pedra em Meribá como reservatórios de água potável para que o povo pudesse beber à vontade. Deus usou uma desprezível jumenta para repreender um profeta mal intencionado. Deus utilizou desprezíveis e imundos corvos para servirem a refeição de seu profeta no deserto, para servir a Elias no deserto. Deus usou as barretas, águas do rio Jordão, para purificar a lepra de um importante general da Assíria, a saber, Naamã. Deus utilizou uma simples pasta de figos para curar o rei Ezequias da úlcera que ele estava lhe destruindo. Deus utilizou um estranho peixe no mar para servir de submarino ao profeta desobediente, a saber, Jonas. Deus utilizou simples varas de árvores destacadas para abençoar Jacó e fazer-lhe aumentar o rebanho de ovelhas. Deus utilizou uma frágil mulher para matar um forte general de um terrível exército inimigo. Deus usou 4 desprezíveis leprosos para descobrir depósitos de alimentos e salvar Samaria da fome. Jesus usou o barro da terra misturado com cuspe para curar um cego de nascença. Jesus utilizou saliva para aplicar nos olhos de um outro cego em Betsaida, a fim de restabelecê-lo da cegueira. Jesus passou cuspe na língua do gago para que o mesmo pudesse falar desembaraçadamente. Jesus utilizou a simples refeição de um garoto que continha 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 homens. Jesus utilizou mais uma vez 7 pães e alguns peixinhos para alimentar 4.000 homens. Jesus utilizou um desprezível filhote de jumenta como montaria para sua entrada triunfal em Jerusalém. Deus usou uma simples viúva pobre para sustentar o profeta Elias por cerca de 3 anos. Jesus escolheu 12 desprezíveis homens para revolucionar o mundo.
Portanto, ainda hoje, Deus continua usando homens e mulheres simples e humildes para realizar grandes coisas, pessoas a quem não damos nada devido à aparência, por exemplo, mas Deus nos surpreende com a maneira como usa essas pessoas, mesmo pequenas e desprezíveis, para a honra e glória do seu nome, e dando lições a povos, tribos, línguas e nações com a palavra de Deus.